Machado de Assis foi um grande escritor para a literatura brasileira e por isso eu e meu grupo escolhemos Dom Casmurro, que foi um livro escrito por ele, para apresentar uma resenha para vocês sobre ele. Isso foi devido a um projeto de literatura que está acontecendo na nossa escola, então a gente escolheu o livro Dom Casmurro para apresentar. Dom Casmurro é um romance que, como eu já falei, foi escrito por Machado de Assis. E esse livro ele foi publicado no final do século XIX. No final do século XIX foi a época do realismo. O realismo ele é um gênero literário e ele é caracterizado por ter uma linguagem culta e direta, também é caracterizado por ter uma fina ironia para criticar a sociedade, ou seja, os artistas dessa época, eles buscavam criticar a sociedade da forma mais realista possível, sem enrolação nenhuma. E tudo isso é encontrado no livro Dom Casmurro. Na minha opinião, por ser um livro que foi escrito há bastante tempo e tem uma linguagem um pouco mais robusta, ele é um pouco difícil de entender. Para quem não tem um grande vocabulário, né, não conhece muitas palavras. Então tem a opção de ler o livro apenas assim, né, que é com a escrita, ou tem a opção de ler em quadrinhos, que é esse aqui, que foi o que eu li. Ele, além de ter toda a história original, né, não muda nada, ele tem as imagens, que é para ter um entendimento melhor. E além desses dois livros, né, também tem uma minissérie que Dom Casmurro ganhou, foi a Globo que fez, e você pode assistir essa minissérie ou na Globoplay ou no YouTube. Em relação à história, Dom Casmurro, contado pelo nosso protagonista narrador Bento Santiago. Mas por que Dom Casmurro? Eu vou explicar. Quer saber? Eu acho melhor chamar ele. Peraí. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o povo. De homem calado e metido consigo mesmo. Dom veio-me por ironia para atribuir-me fumo de fidalgo, tudo por estar cochilando. Mais precisamente, essa história se passa no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, na rua Mata Cavalos, onde o nosso protagonista ele vai se apaixonar por sua vizinha Capitulina, mais precisamente Capitu, onde vão ter um lindo romance de infância e vão planejar sua vida de casados no futuro. Entretanto, sua mãe, Dona Glória, uma viúva rica, vai ter outros planos para o seu filho. Por quê? Porque mais precisamente foi o único filho que vingou, ou seja, foi o único filho que ela conseguiu ter na vida e por promessa e por ser altamente cristã, promete seu filho para o seminário para se tornar padre, indo totalmente contra os ideais do menino. Lá ele vai conhecer dentro do seminário o seu amigo chamado Ezequiel Escobar, que vai ser tanto o seu melhor amigo no futuro como também o seu maior tormento. Lá eles vão viver inúmeras histórias e Escobar vai aos poucos adentrando na vida de Bentinho e, consequentemente, de Capitu. Mas ao longo do período, Bentinho se conforma por ter que ir ao seminário e acaba tendo que criar um plano para tentar sair, exatamente porque o seu amor por Capitu continua profundamente. E lá, junto com José Dias, que é seu fiel agregado, junto com Escobar, criam um plano, uma solução para com que a sua mãe não descumprisse a promessa e não sofresse castigo de Deus, mas também conseguisse ter um escape, viver seu amor intensamente com Capitu no futuro. Eles decidem então arrumar uma criança desabrigada, sem família, aonde conseguissem colocar essa criança lá no seminário e ela seria agora o seu papel de padre. E ele conseguiria ir para a faculdade, estudar direito e assim finalmente conseguir se casar com sua amada e doce Capitu. Alguns anos mais tarde, Bentinho se casa com Capitu e se forma um grupo de amigos, o quarteto. Bentinho tinha seu melhor amigo Escobar e Capitu tinha sua melhor amiga Sancha e eles já se casaram. Então ficou Bentinho, Capitu e Sancha e Escobar. Eles viveram felizes até o fatídico dia em que Escobar morreu afogado. Ele era um bom nadador, ele era um ótimo nadador, no entanto, num dia de ressaca, ele se afogou.
E Bentinho, ao ver Capitu tão triste, com olhar de ressaca, ao ver Escobar morto, ele criou uma paranoia na cabeça dele de que talvez Capitu o tivesse traído com Escobar. E essa paranoia na cabeça dele foi se formando com o passar do tempo. Bem, Bentinho e Capitu tiveram um filho. E esse filho era a cara do Escobar. A cara do Escobar. Bem, era o que dizia Bentinho. E além dele ser a cara de Escobar, o menino, ele tinha mania de imitar as outras pessoas. E como ele via que isso incomodava o pai, ele começou a imitar o Escobar. E foi se passando o tempo e essa paranoia na cabeça do Bentinho foi crescendo cada vez mais. E o livro traz, ao longo da sua narrativa, uma história de questionamentos. É uma história de dúvida e deixa essa ponta solta. Se Capitu traiu ou não Bentinho. Se Ezequiel, o filho de Bentinho, é realmente o filho de Escobar. Será que é? Sou eu de novo! Bom, agora eu vou aqui analisar um pouco da complexidade dos nossos protagonistas e dos nossos personagens secundários. Falando em Capitu e Bentinho, vamos começar por Bentinho, que é o nosso protagonista narrador. Ele, como personagem, a gente consegue perceber que a sua forma de persuadir as pessoas, ela é boa, exatamente ele usa porque ele é um advogado e ele aprende isso, a saber persuadir pessoas através da sua própria visão de mundo, o seu ponto de vista. E a gente consegue perceber ao longo da trama que ele é extremamente mimado e que não dá pra confiar muito nele exatamente por esse ciúme exacerbado que ele tem com Capitolina. Aonde, por exemplo, em uma situação, quando eram crianças, Capitu viu um rapaz a cavalo, eles ficaram se olhando enquanto conversava com Bentinho. Bentinho, literalmente, ele surtou de ciúmes. Isso é retratado bastante no livro e em várias formas cinematográficas são explicadas e são retratadas essa visão de ciúme que ele tinha. A questão de Capitolina, ela é uma mulher que, por não seguir os padrões da sociedade, ela é meio louquinha. Ela gosta de dançar, ela gosta de rodar. Ela, literalmente, ela é uma mulher que gosta de ser livre. E ela, por ter esse sentimento muito intenso, porque sim, Capitolina, ela é muito intensa. Ela sente tudo com muita intensidade. Isso faz com que também ela não aceita qualquer coisa de Bentinho. Para uma mulher da época, ainda mais que essa história se passa na época da monarquia de Dom Pedro II, uma mulher, ela era totalmente devota ao seu marido e ela não tinha voz. Capitu não, Capitu, ela gosta de se impor, ela gosta de falar o que ela tem que falar, independente se Bentinho gostar ou não. Já Escobar, o nosso loirinho, ele literalmente, ele é um homem que tem ambições na vida. Ao invés de ele ir só apenas pro seminário, se tornar padre, etc., ele é um homem ambicioso, ele gosta do comércio, ele gosta de números, ele gosta de saber como é a vida de ser comerciante e ele pensa em prosperar na vida. Isso faz com que tanto ele como o Capitu sejam os únicos personagens, ao meu ver, que não se rendem ao que Bentinho quer. Eles são os únicos que têm autonomia. Ele tem essa visão de mundo. Eles têm essa aspiração na vida de ser eles mesmos e não se submeterem tanto a Bentinho, exatamente por ele ser mimado pela sua mãe, por ele ser órfão de pai e a mãe sempre ser muito protetora com ele. Ele cresceu num mundo onde tudo era em volta de Bentinho. Isso é mostrado tanto pelos tios, como que são agregados da família, por José Dias também, que é um eterno bajulador inteligente. Isso mostra um pouco da personalidade dos nossos protagonistas. Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, ela é uma extrema religiosa, extremamente amorosa com o seu filho, mas parece que não consegue ver no que está formando esse monstrinho Casmurro. E eu acho que foi dito até demais sobre essa incrível obra de Machado de Assis, que é Dom Casmurro. Realmente agora eu acho que eu tô até cansada. Mas bom, a gente vai falar agora um pouco sobre dar fechamento ao vídeo. Vamos trazer pontos positivos e negativos que achamos sobre a narrativa. Bom, vamos começar pelos pontos positivos. Eu diria que, para começar, personagens complexos.
Sim, realmente a narrativa ela prende o leitor, ela cativa a ponto de a gente achar que os personagens eles são pessoas realmente vivas e que existem pela complexidade emocional, toda a questão da complexidade que ele traz dentro da narrativa para Dom Casmurro, para os personagens, onde você diz, meu Deus, realmente Capitu é desse jeito, ou até a visão que a gente tem sobre Bentinho. Agora, retratando um pouco sobre os pontos negativos que a gente achou sobre a obra, seria para a questão da ambiguidade. Essa dúvida eterna que vamos ter sobre Capitu traiu ou não traiu Bentinho, esse fim realmente aberto, onde ninguém sabe o que acontece. A gente fica, meu Deus, traiu ou não traiu, se realmente era só paranoia de Bentinho, ou se ele era apaixonado por Escobar e por isso ele descontava em Capitu. Esse é um ponto que eu acho, mas é o que também torna a história interessante, mas eu traria mais como um ponto negativo, porque é uma história que não tem fechamento. Eu traria também a questão do personagem como um narrador não confiável, exatamente porque a gente sabe que Bentinho, ele é o personagem narrador, ou seja, a gente só vê tudo pela perspectiva de Bentinho, em nenhum momento a gente consegue ver a perspectiva de La Glória, ou de Capitu, que é a principal réu dessa história, ou Escobar, a gente só vê pela visão não confiável de Bentinho. Eu também traria sobre a linguagem mais rebuscada da época. Até hoje é muito difícil pessoas da minha idade, por exemplo, se interessarem para ler Dom Casmurro por achar a linguagem muito difícil e também por preguiça para não ficar pesquisando dentro de dicionário e não ser uma linguagem mais simples. Mas atualmente, como há outras adaptações, já foi trago livros que contam de forma mais resumida Dom Casmurro e que trazem uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais fácil de ser entendida. Então, bom, eu acho que esses seriam os pontos negativos sobre essa narrativa. E outro ponto que eu traria também para a questão de Dom Casmurro seria a sua narrativa intrigante. É uma história boa que até hoje faz pessoas gostarem de ler Dom Casmurro. Então, isso é um ponto positivo para a narrativa. Eu também gosto da sátira e do humor que Machado de Assis consegue promover dentro da narrativa, fazendo com que o leitor goste e diga, caraca, é engraçado. O jeito que ele traz até para a época, que era a época do realismo, que realmente traz essa questão da sátira e do humor para tratar de assuntos, eu acho realmente positivo, eu gostei da ideia e eu achei bastante interessante. Bom, e é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas a gente tentou trazer toda a história e uma forma mais interativa para tratar Dom Casmurro. Espero que gostem. Na minha opinião e na opinião do meu grupo, foi uma obra legal. A gente gostou, é uma história interessante, é uma história, como eu falei antes, atemporal, que traz esse questionamento, traiu ou não traiu, e a forma que Dom Casmurro consegue retratar isso na história, eu achei realmente fascinante. O cara tem um dom. Ele consegue fazer uma história boa e entreter o leitor para que ele goste de assistir. Bom, então é isso. Espero que gostem. Tchau!